Oi, pessoas, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de cuca hoje? Pois é. Quando a gente fala em emagrecimento e um emagrecimento substancial, de grande volume, de perda rápida, que pode estar alterando a nossa própria visão, alterando a forma como nós mesmos nos vemos, é importante a gente estar salientando que é fundamental o acompanhamento psicológico. Por que eu digo isso? Porque durante o processo de emagrecimento, em grande escala, e principalmente naquilo que eu posso falar naquilo que eu vivenciei, que foi através do emagrecimento pela redução de estômago, muitas mudanças acontecem no nosso corpo e nós precisamos estar prontos para isso. E algumas pessoas subestimam que através única e exclusivamente da cirurgia do procedimento em si, que é pegar ali o estômago, seccionar uma parte dele, costurar ou grampear, existem aí várias técnicas para isso. A partir daquele momento, a vida dela de obesidade vai mudar. De fato, os quilos eles vão embora. Mas, se nós não tivermos a preocupação com o estado psicológico do paciente que eu digo, no caso, eu precisei ter essa preocupação e preciso ter até hoje. Você que tem obesidade e pretende fazer a cirurgia de redução de estômago precisa ter essa preocupação. Quem está com sobrepeso precisa ter essa preocupação. Por quê? Porque tudo vai ser diferente. Nada mais vai ser como antes, depois do processo de emagrecimento em grande escala. Por que eu digo isso? Quando nós estávamos acima do peso, quando eu estava acima do peso, eu, Vanessa, estava com obesidade, eu intercalava entre obesidade moderada, obesidade mórbida, obesidade moderada, eu variei muito de peso, porque eu tentei de tudo antes da redução de estômago. E lidar com essas mudanças corporais não é uma coisa simples. Então, no seu dia a dia, você que é obeso hoje, também não é simples. Nós passamos por muita dificuldade, nós passamos por muito julgamento, tanto em casa quanto fora, com relação ao trabalho, com relação ao desenvolvimento pessoal, com relação ao isolamento social. Quantas vezes você já não pensou e não preferiu ficar em casa quietinho, ali comendo o seu lanchinho, a sua pizza, ao invés de sair com seus amigos, porque você não tinha encontrado uma roupa que te deixasse da forma como você gostaria, porque as roupas estavam apertadas, porque você estava meio triste, meio deprimido, porque as pessoas iam ficar reparando na quantidade de comida e no que você estava comendo, ou porque você simplesmente estava triste e preferiu ficar em casa, ou às vezes estava tão ansioso que foi no happy hour com os amigos e comeu demais por ansiedade e acabou se indispondo com algum dos colegas, ou já ouviu aquele comentário: não vamos rachar a conta com fulano, porque fulano come demais, e aí a gente leva prejuízo. Já? Ou sofreu preconceito por uma atendente de loja quando pediu para ver uma determinada roupa e não encontrou. Tudo isso acaba trazendo uma série de traumas psicológicos no nosso dia a dia. Tudo isso interfere na pessoa que nós nos tornamos. E quando nós temos obesidade, esse fator psicológico tem um peso muito grande. A partir do momento em que você se propõe a fazer uma mudança em grande escala, a forma como você se enxerga também fica diferente. E eu falo sempre, né, que uma vez gordo, a gente tem que lutar com a cabeça de gordo sempre. Por que isso? Porque na nossa cabeça não é uma chave que você liga e desliga, não é um botão de tomada que você vai lá, liga e desliga, agora magro, agora gordo, agora magro, agora gordo, não é assim. A gente tem toda a nossa vivência anterior, o histórico, aquilo que a gente vivenciou, as histórias de família, aquilo que antes era referência, agora não é. Quer ver uma coisa muito simples quando a gente fala do efeito do poder psicológico? Uma coisa que pra mim fazia muita diferença, eu sempre tomei muita água, né? O meu pai tinha problema renal
E ele sempre cobrava pra mim que eu tinha que tomar muita água. Ele falava, olha, você tem a possibilidade de ter problema renal, que graças a Deus eu não tenho. E eu tenho certeza que a redução do meu peso, meu emagrecimento em grande escala me ajudou a garantir esse presente de Deus, né, de não ter nenhuma alteração. E ele sempre pegava na minha pele e falava, toma água, tem que tomar água. E eu aprendi desde cedo a tomar água. E pra mim, tomar água era pegar um copão daquele de 300, 400 ml de água e encher de água gelada, porque eu sempre gostei de água gelada. Então assim, pra mim, pra matar a sede, durante o dia quando eu tô com sede, tô ali trabalhando, correndo, é um copão de água gelada e que eu, tomava de uma vez. E logo que eu fiz, é uma coisa simples, tá, gente? Mas logo que eu fiz a cirurgia, principalmente nos primeiros meses, em que o volume que você ingere de líquidos, né, no primeiro mês, depois vai mudando a textura, tudo, é muito pequeno, é uma xicrinha de café, um copinho daquele de café, bem pequenininho mesmo, eu tinha que tomar água naquele copinho, e aquilo mal dava para encher a cavidade da minha boca de água, e eu olhava para aquilo e eu falava, não é possível. Esse copinho não vai matar a minha sede. E a minha cabeça falava pra mim assim, esses 20 ml não fizeram cócega pra você. Olha o seu tamanho, você precisa tomar água. E ao mesmo tempo eu falava, nossa, eu não posso. Eu tenho que tomar exatamente aquela quantidade, porque senão eu vou ter complicações agora no pós-cirúrgico. Pode ter ruptura de ponto, eu posso romper e ter uma infecção abdominal, uma peritonite, e assim, na minha cabeça, porque eu tenho conhecimento da saúde por trabalhar na área, vinha 1001 coisas, e ao mesmo tempo a minha cabeça falava pra mim assim, Vanessa, 20 ml de água para quem tomava 400 ml de uma vez não é o suficiente. E a minha vontade era de tomar 3, 4 copinhos daquele de plástico de uma vez de água gelada para matar a minha sede. Então, quando a gente opera, não adianta, é uma coisa simples, esse é só um exemplo simples. Não adianta achar que você operou hoje, que amanhã sua cabeça emagreceu junto com o seu corpo, que naquele primeiro mês que às vezes você perdeu 10, 15, 20 quilos, que a sua cabeça perdeu todos os pensamentos de gordura equivalentes. Não é assim. Você precisa estar preparado, você precisa investir tempo, investir uma relação qualificada, de confiança com um profissional, para estar te dando toda a infraestrutura, para estar te ajudando, para estar te ensinando a lidar com tudo, com todo esse processo. Uma psicóloga pode te ajudar grandemente nisso, eu digo isso com muita confiança. É claro que eu sugiro profissionais que tenham experiência com redução de estômago, porque é uma particularidade muito grande e eu falo isso com muita tranquilidade, porque conversar com um profissional que não tenha ideia do que é uma perda de peso em grande escala, fica muito aquém das expectativas da pessoa que está sendo atendida, porque o obeso mórbido, ele que vai passar pelo procedimento, ele tem tanta expectativa, tanta curiosidade, tanta ansiedade para colocar para fora, e que muitas vezes, se não é também um profissional qualificado, ele deixa a desejar, né? Então, assim, é muito importante você falar a respeito dos seus sentimentos, você ter uma pessoa que te entenda, você ter uma pessoa que te auxilie no processo. Então, antes da cirurgia, quais são as preocupações que você precisa ter. Então, a preocupação e o entendimento de que a mudança na sua cabeça não é do dia para a noite, precisa ser feita gradativa. A mudança de que o seu corpo vai mudar, mas o seu corpo não vai mudar só por causa da restrição do tamanho do seu estômago. O seu corpo vai mudar porque você vai perder gordura, provavelmente vai sobrar pele, tá? O seu corpo vai mudar porque você vai estar com uma restrição alimentar, porque você não vai poder comer tudo aquilo que você está acostumado a comer. Que você não vai poder tomar tudo aquilo que você queria, nem em quantidade. Provavelmente nem aquilo que você estava habituado, porque se você não fizer a dieta rigorosa, principalmente nos primeiros 30 dias, no volume, no tipo de alimentação, você pode ter complicações gravíssimas e seríssimas.
Então, o seu psicológico, a sua mente, ela precisa estar preparada para isso. A primeira grande coisa que eu posso dar de dica para vocês é querer. Nada vai substituir o querer. Se você quiser passar pelo processo de emagrecimento em grande escala, você precisa estar disposto a pagar o preço por isso. E essa é uma decisão que você vai tomar aqui, e não aqui, não no seu estômago, tá? Então, você primeiro precisa se decidir e precisa estar disposto a passar por todas as etapas, por todos os processos, sabendo que não vai ser fácil, que não é para todo mundo. Por que eu digo isso? Vanessa, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Porque tem gente que não consegue seguir o processo da forma como precisa ser feito e começa a procurar atalhos. Sabe aqueles atalhos? Assim, esse atalho aqui, aquele atalho lá, e o que acontece? Vem as complicações pós-cirúrgicas, vem o ganho do peso, vem o reganho do peso depois de um tempo, tá? Porque a limitação do apetite, ela acontece durante um período. Depois disso, não. Depois disso é a readaptação. Eu costumo usar o termo de que as pessoas que fazem a redução de estômago, que tem uma perda grande de peso, e em consequência consegue estar mantendo essa perda de peso, mantendo a longo prazo, tendo qualidade de vida, transformando a aparência física, o psicológico e a saúde, são como se fosse fênix. Por que uma fênix? Porque ela renasce das cinzas. Quando você já tá ali desgastado, cansado, sofrido, que você já passou por tudo quanto é situação desagradável, triste, situações em que você foi provavelmente humilhado, sofreu bullying, que você se desesperou, que você comeu mais porque você estava desesperado com aquela situação, que você tentou de tudo e desanimou, que você chegou no final do ano e você falou, não, o ano que vem vai ser o ano da virada, eu vou fazer isso, isso e isso, e você pegou, fez dieta, tomou medicação, fez atividade física e emagreceu e ganhou de novo peso. Então, quem passa por esse processo e consegue se manter, como se fosse a fênix, renasce para uma nova vida. E a cabeça precisa renascer também. Então, é essa mudança que precisa existir. E mudanças em coisas simples, como eu disse, da mudança de você se adaptar com a quantidade e volume de água, que nem no meu caso que eu estava ingerindo, eu sabia que eu tinha que me adaptar com isso, se eu quisesse ter sucesso. Então eu comecei a tomar uma quantidade menor de água mais vezes ao dia. E eu falava pra mim mesma, eu falava, essa quantidade é o suficiente. Pra mim é qualidade, não é quantidade, é qualidade. E assim foi. Um outro exemplo, quando você entra no processo de emagrecimento de grande escala, você começa a mudar seu corpo. E aí você começa a perder gordura. Quando você perde gordura, o que fica no lugar? Fica um espaço vazio, você começa a ter flacidez, o seu corpo às vezes começa a cair. E como que você lida com isso? Se você não se preparou psicologicamente para isso, fazer tudo o que a gente pode fazer para que a flacidez seja a menor possível. E existe sim meios de se reduzir muito a flacidez pós-redução de estômago. Tem. Se não conseguiu resolver toda a flacidez e precisa de alguma intervenção cirúrgica, tem como fazer intervenção cirúrgica para tratar a flacidez? Sim, existe sim essa possibilidade. Além do mais, isso não é um processo rápido. Você precisa estar preparado para saber lidar com isso, porque não adianta você deixar de ir à praia porque você é obeso ou obesa, de colocar um biquíni porque tem vergonha, porque é obeso. E depois você faz a redução de estômago, você emagrece, você vai ter que conviver com a flacidez durante um tempo, achar que isso não vai acontecer com você, mas vai acontecer. Tem uma série de exemplos por aí, até mesmo na televisão que você enxerga, e aí você deixa de ir à praia porque você tá flácido. E, na verdade, você só mudou o problema, entre aspas, porque você julga aquilo como um problema, você não trabalhou a sua mente para saber lidar com aquilo, para saber o que fazer posterior àquilo, qual é a forma que você vai tratar aquele problema para que ele se transforme, na verdade, em um período de transformação e não em um problema. Então, são situações como essa que exigem que você trabalhe a sua mente, que você tenha certeza do que você quer, para que você não esmoreça no meio do caminho. Da mesma forma que existe a cabeça do gordo, né? Quando a gente para pensar assim, nossa, tem gente que adora. Não era uma situação que me pegava, tá? Porque pra mim o doce não era o mais importante.
Mas tem gente que é apaixonado por leite condensado. Daí sai do hospital, faz a redução de estômago, o médico chega e fala, olha, você vai, por exemplo, tá? Você vai tomar um copinho de 20 ml a cada 1 hora de alguma coisa líquida, uma água de coco, um Gatorade, tá? Um exemplo. Aí a pessoa que é apaixonada por leite condensado e ela já ficou em jejum 24 horas antes da cirurgia, ela ficou no hospital só no soro, daí ela fez o uso do azul de metileno para saber se não estava tendo nenhum no hospital, né, que faz parte de um procedimento mesmo do médico para saber se não está tendo nenhuma complicação na cirurgia. Aí ela sai de lá às vezes com o dreno, às vezes com uma gastrostomia, que é uma garantia a mais, nem todos os médicos procedem com isso, mas enfim, a gente vê isso em um outro momento. Então a pessoa sai de lá fragilizada, ela sai de lá cansada, com fome, com a cabeça falando fome, 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 fome. E você quer ver uma coisa que deixa uma pessoa obesa irritada, é fome, não é? A gente fica irritada, a gente quer pegar o mundo, porque a gente tá com fome. Então você imagina você tá com fome, às vezes com dor, retalhado, com dreno, às vezes com uma gastrostomia, e aí a pessoa chega em casa e ela fala, me livrei daquele povo louco do hospital e eu vou comer. Daí ela lembra, opa, eu não posso comer, o médico falou pra mim que era só um copinho, era líquido. Aí o que a pessoa faz? Às vezes ela não faz isso na primeira semana, mas ela começa a procurar os atalhos depois. O psicológico dela tá tão afetado, ela tá sentindo tanta falta do açúcar, daquela quantidade de caloria, que ela começa a procurar os atalhos. Aí ela vai. Aí ela lembra, opa, eu tenho leite condensado no meu armário. Ela vai lá, pega aquela lata de leite condensado, bonita, com a abertura em cima. Só um pouquinho. Aí ela começa, ela passa o dedo. A tentação, lembra? É a tentação. Ela passa o dedo lá, bota na boca. Tá bom, não senti nada. Não passei mal, né? Porque algumas pessoas simplesmente não têm dumping, outras vão ter e ela vai passar mal ali logo na sequência e ela nunca mais pensa de fazer aquilo, que ela acha que ela vai morrer. Outras, por sorte ou por azar, não tem. Daí a pessoa não tendo, ela passou o dedo lá no leite condensado, botou na boca, saboroso, ela lembrou o gostinho da obesidade, o gostinho da satisfação ali do paladar dela, ela não sentiu nada, aí ela começa, bom, eu podia tomar um copinho, ou um copinho a cada 1 hora, um copinho a cada 2 horas, então o que eu vou fazer? Ao invés de eu tomar o repositor que o médico me mandou, eu vou, para saciar a minha vontade, eu vou tomar um copinho de leite condensado no lugar. É líquido, eu já experimentei, não passei mal, aí ela vai lá, vira um copinho e toma o leite condensado. O que acontece com isso? A mente dela sabotou o corpo, porque ela tá pensando, não, eu tô fazendo um negócio que o médico mandou, eu só troquei a quantidade de líquido. Mas o que aconteceu? Ela tá ingerindo um alimento de alta caloria, ela tá deixando de ter uma perda de peso acentuada que ela poderia. Por quê? Porque a mente dela sabotou ela fazer um desvio no caminho. Isso a longo prazo, a pessoa que acaba não... E eu digo isso que muitas vezes a pessoa não percebe que ela tá fazendo isso. Às vezes ela ignora essa orientação, ela acha que ela é forte o suficiente para passar por aquele processo sem o apoio de uma outra pessoa experiente, de um psicólogo. Às vezes ela não vai com frequência no médico dela que faz o procedimento. Ela acha que ela é forte o suficiente. E é exatamente aí que ela cai, porque ela começa a pegar esses atalhos. E isso é só um exemplo, é um exemplo simples. Existem aquelas outras pessoas que muitas vezes, não, eu consigo, vai ser numa boa, os 30 dias sem comer nada sólido, né? E quem vê de fora, né, tem aquela mania de falar que quem opta pela redução de estômago, opta porque é uma coisa simples, porque é fácil, porque restringe, você não pode comer, acabou, você não come, você emagrece. Não é assim, não é assim, não é algo muito simples de se fazer, ou melhor, não é fácil, é simples se você seguir toda a trajetória corretamente, mas não é fácil, não é assim. Quem fala isso é porque nunca passou pela dor de ser obeso e nem pela dor da cirurgia propriamente dita.
Então, o que acontece? Você fica ali, ó, você estava acostumado, você tinha aquela rotina de mastigação todo dia, quando você é obeso. Você acorda, come, vai dormir, tá ali antes de comer, faz uma boquinha, toma um refrigerante aqui, ah não, toma uma cerveja ali, aí eu quero um doce aqui, ah eu vou comer um lanche ali, e de repente, simplesmente, tudo isso é tirado de você. E você começa, no começo, a evitar ali naqueles primeiros dias os lugares onde as pessoas estão comendo. Mas se você não mora sozinho, você mora com outras pessoas em casa, você vai começar a sentir o cheiro da comida. Aí às vezes você vai falar, aquela sopinha rala, aquela aguinha já não, né, o paladar já não é lá muito gostoso. E um erro clássico que a gente percebe, normalmente de pessoas que tiveram complicações gravíssimas, é a mente tá de novo pregando uma peça. A pessoa fica 30 dias, ela até consegue ficar ali os 30 dias só com uma dieta pastosa, líquida, conforme a orientação, e cada caso é um caso, cada tipo de cirurgião, uma cirurgia, volta a falar aqui de novo pra você. E a gente vai ver aí num outro momento, eu vou procurar trazer pra vocês e explicar os procedimentos e as diferenças entre eles. E aí a pessoa passou os 30 dias tomando só líquido. Daí no dia que ela pode voltar a comer alguma coisa sólida, ela se esquece disso, porque ela tá naquela ansiedade por comer alguma coisa. Ela fala, uau, eu posso voltar a comer hoje. E aí o que a pessoa faz? Ela tá tão ansiosa para lidar com aquilo, para voltar a comer, para saber como é que vai ser, que ela se excede no tipo de alimentação. Ela esquece aquela orientação do médico, da nutricionista, do alimento que ela deveria consumir ali logo naquela primeira fase. É como se fosse um bebê, a gente tem que aprender tudo de novo. O bebezinho, ele começa ali tomando colostro, leite materno, depois ele vai entrar ali talvez para uma fórmula, depois ele vai agregar um pouquinho mais uma frutinha, depois vai começar uma comidinha amassadinha ali, uma papinha bem amassadinha, bem ralinha, depois ele vai ganhando um pouquinho mais de textura, e assim, é como se a gente estivesse ganhando o nosso aparelho digestivo todo de presente. Mas lembra, o aparelho digestivo ele foi alterado, a mente ela não foi alterada, e você precisa ter a sua atenção voltada para isso. Por quê? Porque você não tratou a sua mente. Daí você ficou 30 dias ali, só naquela fase do bebezinho, na fase do leite, na fase do colostro, lidando apenas com alimentos líquidos, e o médico te libera para voltar gradativamente à dieta mais sólida. Então o que acontece? A pessoa chega logo no início, quer comer um churrasco. Gente, vamos devagar, vamos se adaptar, vamos entender o seu organismo, entender um pouquinho da transformação que está acontecendo com você, que vai acontecer com você. Não tenha pressa, para você que está nessa jornada, está se preparando para esse processo. Não tenha pressa, vai devagar. Pega ali, vai começando com o alimento devagar, trabalha a sua mastigação. Se a gente parar para pesquisar qual é o ideal, quantos movimentos de mastigação a gente precisa ter para que auxilie no nosso processo digestório, é o que? São 15, são 20, são 30 movimentos mastigatórios. Imagine então pós uma cirurgia, quando o seu estômago tá ali, ele foi mexido, ele foi alterado. Depois eu acabo mostrando para vocês aí também um pouquinho mais a respeito do aparelho gastrointestinal, para que vocês entendam um pouco de anatomia, porque às vezes falando assim é difícil para quem não tem muito conhecimento, né, de saúde. E daí a pessoa vai retornar à alimentação com sólido, ela já quer começar com uma coisa de difícil digestão, que a mastigação precisa ser muito bem feita. Eu conheço pessoas, né, e conheço uma pessoa que infelizmente veio a falecer por conta de uma mastigação errada no pós-operatório, ali intermediário, exatamente de uma carne. A pessoa estava com tanta ânsia, não tinha trabalhado ali o psicológico, não seguiu as orientações do médico, e ela, ao invés de começar por uma coisa mais simples, ela ficou tão ansiosa que ela podia voltar a comer de novo, voltar a comer alimentos sólidos, que ela foi numa churrascaria e ela achou que ela fosse ter vida normal,
como ela tinha normal, entre aspas, né? Uma vida igual à anterior do processo de procedimento cirúrgico. E daí ela começou a comer carne e naquela ansiedade, muito tempo sem comer, ela começou a comer rápido, a não mastigar direito e ela teve um caso de obstrução, foi necessário estar fazendo um procedimento cirúrgico na tentativa de salvar a vida da pessoa, mas infelizmente isso não aconteceu e ela veio a óbito. Então, esses atalhos que a mente da gente tenta sugerir pra gente durante essa mudança não são bons. É claro que nem todo atalho que você pegue, você vai te levar ao óbito, vai fazer com que a pessoa morra por isso, mas pode te trazer consequências gravíssimas, né? Então, é importante que a gente trabalhe isso. Faça o acompanhamento de acordo, tenha uma pessoa ali sempre para ser o seu ponto de certeza, que você não se sinta ofendido quando essa pessoa chegar em você e falar: fulana, tá se cedendo. Ninguém gosta de ser repreendido, chamado a atenção, corrigido, criticado. É verdade, ninguém gosta. Mas se for necessário, se for pro teu crescimento e para garantir que você vai seguir todas as etapas ali, uma a uma, vamos lá. Faça isso, tá? Por quê? Porque você vai garantir o sucesso. Você vai garantir o sucesso do teu emagrecimento a longo prazo. Não fique magoado quando uma pessoa que te ama e está acompanhando o seu processo de emagrecimento por redução de estômago, ela chegar em você e fale: fulano, agora você não pode comer isso. Uma coisa que aconteceu comigo particularmente, os primeiros 30 dias da minha recuperação da redução de estômago foram muito difíceis. Eu já contei isso num outro momento pra vocês, porque foi o momento que eu perdi o meu pai. Meu pai ficou internado na UTI e eu acabei perdendo meu pai e eu acabei tendo que entrar no centro cirúrgico, eu não podia ficar tomando antibiótico por muito tempo. Foi um pouco complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. E durante esse período, como meu pai estava internado num outro lugar e eu precisava ficar viajando, eu não tinha como ficar fazendo sopinha, rala, mesmo que eu não tava dirigindo, né, mas pra estar tomando. Então, assim, eu nunca gostei muito desses repositores. Hoje eu até tolero, porque o meu paladar mudou, mas logo de imediato ali a cirurgia, eu não conseguia ficar tomando esses repositores hídricos. Então, Gatorade, esses outros, né, nome comercial, mas que tem aí. Então, uma coisa que o meu médico e o meu nutricionista na época, eles me incentivavam muito a usar e a tomar nas pequenas porções e que me ajudava, me facilitava muito, porque era um pouco mais fácil de encontrar, era água de coco. Então, a água de coco pra mim, e ela hoje, eu brinco até e falo que a água de coco pra mim hoje tem um efeito psicológico muito bom. Sabe por quê? Porque durante quase 30 dias eu sobrevivi à base de água de coco. E eu já gostava da água de coco por ter morado, nascida e sido criada em uma cidade litorânea. A gente acaba tendo um pouco mais o hábito de tomar água de coco, né? E durante quase 30 dias, por esse momento difícil que eu passei na minha vida, eu acabei tendo que tomar muita água de coco. Então, aqueles 20 ml que eu tinha que tomar ali periodicamente, eu tomava de água de coco. Uma porque eu tava me sentindo debilitada, fraca, perdendo muito peso, muito preocupada, muito angustiada, preocupada com a saúde do meu pai e sem tempo muito de preparar outras coisas e ainda durante quase 15 dias, eu não me recordo agora se foi com 15 dias que eu tirei o dreno, porque eu fiquei com um dreno durante um período. Como eu disse, a minha cirurgia foi aberta, não foi por vídeo, e ainda fiquei com a gastrostomia aí por 30 dias praticamente. Eu precisava de alguma coisa prática, não dava pra eu ir pro fogão pra fazer comida. A minha mãe, preocupada, correndo com a internação do meu pai, ela acabava que passava o dia lá na frente da UTI, aguardando notícia dos médicos. Então, a água de coco pra mim foi fundamental. Ela me forneceu os nutrientes que eu precisava para esse período. Claro que não foi só isso, né? Mas assim, basicamente foi a minha base. Ela me fornecia os nutrientes que eu precisava, tinha um efeito revigorante quando eu tomava ela gelada, maravilhoso.
E eu aprendi a usar ela meio que como um símbolo para mim, né? Ainda hoje, quando às vezes não é nem pelo emagrecimento, tá? Mas ainda hoje, quando eu me sinto indisposta gastricamente, quando eu como alguma coisa que não caiu bem, ou eu me excedo, e vocês vão perceber que conforme a pessoa faz a redução de estômago, algumas coisas mudam o paladar, a gente às vezes fica mais sensível a alguns tipos de comida do que outros. Eu, quando tem alguma coisa que não, eu vejo assim que saiu um pouquinho, eu falo, opa, eu lembro na água de coco e eu paro para pensar e falo, bom, a água de coco pode ser o meu refúgio. Então eu busco na minha memória, a minha mente ainda com pensamentos de gordo, ela fala para mim, Vanessa, você não tá legal, seu estômago não tá legal hoje, volta no começo. E aí o que eu faço? Eu faço a ingestão e o uso da água de coco por um período maior. Me ajuda a trazer o equilíbrio, o meu organismo entra de novo em homeostase, a minha mente entra de novo em homeostase, eu falo, nossa, eu agora tô bem. E aí eu sigo a minha rotina. Então são coisas pequenas que demonstram o poder da nossa mente, o poder da nossa decisão, tá? E a necessidade da vigilância contínua e constante da nossa mente sobre o nosso corpo, tá? Fica aí a minha experiência, a minha vivência e a minha preocupação e sugestão de atenção realmente à sua mente. Dê atenção à sua mente, dê lugar para a sua mente. Valorize todo o processo, não pule etapas, não pule etapas. Você vai conseguir alcançar o sucesso do emagrecimento. Você que é obeso hoje, que você está buscando isso, você pode, você vai conseguir. Não desanime, trabalhe a sua mente precisa ser trabalhada em primeiro lugar. É ela quem vai dominar e é ela quem vai falar se você vai ganhar o jogo contra a obesidade, contra o excesso de peso ou não, tá? Então é isso aí. Até mais, gente!